Olá, nós vamos para a nossa última aula de ciência. Nós vamos ver sobre estados físicos das misturas. Então, nós vimos no início misturas no nosso dia a dia. Nós vimos que alguns ingredientes, né, algumas misturas, a gente consegue identificar os ingredientes depois de misturado, e em outros não, né? Em outros a gente não consegue ver as substâncias que são misturadas. Gabriela colocou água e corante dentro de 5 recipientes com formatos e capacidades diferentes. Observe. O que aconteceu com o formato da água em cada um dos recipientes? Por que isso ocorre? Né? Então, é uma questão de análise, né, que vocês vão observar, né, e vão analisar, né? Vão observar direitinho para a gente tá vendo recipiente, né, com corante em diferentes formatos. Então, a gente pode estar vendo que a água, ela em seu estado líquido, né? Por que a gente pode estar observando aqui? Que a água em seu estado líquido, ela representa volume definido e adquire formato dos recipientes, né? Então, se você colocar ela, por exemplo, aqui era menor, né? Encheu. Nesse caso aqui, ela vai ganhando, né? Ela no estado líquido, ela tem volume definido, né? E adquire os formatos dos recipientes. Na prática, se Gabriela colocasse cubos de gelo no interior de um recipiente, de um dos recipientes acima, o que aconteceria com o formato desse gelo? Por quê? Então, o que aconteceria aqui, né? Se ela colocasse, a gente vê que o gelo ele continuaria no mesmo formato, né? Antes dele derreter, claro, no estado sólido ele iria continuar no mesmo formato, né? Para investigar o que ocorre com o formato das substâncias e das misturas no estado sólido, realiza a atividade a seguir. Aqui nós temos materiais, recipiente com formatos variados e cubo de gelo. Isso aqui são atividades que a gente faria se estivéssemos em sala de aula, né? No momento aqui no vídeo nós não vamos realizar. Coloque os cubos de gelo em cada recipiente e observe como ele se comporta. Retorne à questão do início desta sessão e responda novamente. Você precisou alterar sua resposta? Então, a gente vai estar observando isso aqui. Então, se a gente, aqui, ó, a gente observa o quê? Que se a gente colocar o gelo, ele não vai ganhar o formato, né? Ele vai ficar com o mesmo formato que a gente colocar. Já a água, não. A água, ela define, né? Ela vai para o formato do recipiente, né? Ela vai ter o formato de cada recipiente. Nos ambientes, as substâncias e misturas podem ser encontradas em 3 diferentes estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Observe o esquema a seguir. Então, nós já vimos a questão dos estados físicos da água. E a gente vai ver aqui, ó, um exemplo de mistura no estado sólido é o granito, que é uma mistura, que é uma rocha. O granito é uma mistura de quartzo, mica e feldespato. Então, são essas misturas que formam esse sólido, né, que é o granito. A geleira é um exemplo de água no estado sólido, né? Então, a geleira é o exemplo que a água está no estado sólido, em forma de gelo. Os gases não têm forma e volumes definidos e ocupam o volume do recipiente onde estão. Então, eles não têm forma nem volume definido, né? Então, já é... Então, é a questão diferente, né? A água, ela apresenta um volume definido, né? A gente observa o volume definido. Porque no caso se a gente abrir um pote, a gente vai ver que a gente não consegue ver o volume, né? Mas o ar está ocupando ali todo aquele espaço. Tanto é que na hora que a gente vai colocar, se você fizer um teste, você pegar um copo e colocar numa vasilha de água de boca para baixo, você for pressionar ele, você sente, né, que o ar estava ocupando aquele espaço ali. Existem diversos gases, como exemplo, podemos citar o gás oxigênio, que está presente no ar atmosférico, o gás carbônico
que liberamos para a atmosfera durante a respiração e o vapor de água. A água dos mares, rios e lagos são exemplo de mistura no estado líquido. Substâncias e mistura no estado líquido não têm forma definida, né? Então, elas adquirem a forma do recipiente em que são colocadas, né? Então, essas substâncias, elas têm o quê? Elas têm volume definido, mas elas não têm forma, elas adquirem a forma do recipiente, diferente do sólido, né? Porque o sólido, ele tem o formato, né? Então, ele tem formato definido. Então, além, você coloca lá, ele permanece do mesmo jeito. Vinagre é um exemplo de mistura no estado líquido. Ele geralmente é utilizado para temperar alimentos. Vamos ver aqui. Propriedades e aplicações de materiais sólidos. Um material em um estado físico apresenta características e propriedades diferentes de quando está em outro estado físico. É o caso da água, né? Que nós vimos o caso bem claro da água da água no estado líquido e do gelo. Converse com um colega sobre as diferenças entre as características da água no estado líquido e no estado sólido, né? Então, isso que nós acabamos de falar, né? A água no estado líquido, ela tem volume, mas não tem o formato. Ela adquire o formato do recipiente que a gente colocar. As misturas utilizam diferentes materiais. As indústrias utilizam diferentes materiais. Então, para se fabricar outros materiais, eles usam. Se chegar ao final de um produto, eles usam diferentes misturas, né? Então, as indústrias utilizam diferentes materiais para produzir os objetos, de acordo com as características e propriedades de cada material. Veja a seguir algumas características dos metais sólidos. A dureza dos metais sólidos é uma propriedade que indica que eles são resistentes à pressão e que não podem ser riscados facilmente. O diamante é uma das substâncias naturais de maior dureza. Além de ser resistente, não é facilmente riscado por outros materiais. Por causa disso, é utilizado para cortar outros materiais. Então, vamos continuar vendo aqui. A elasticidade é a propriedade que um sólido tem de se deformar quando a força é aplicada sobre ele. Quando a força deixa de ser aplicada, esse sólido tende a voltar ao seu formato original. Então, a elasticidade, né? Então, a dureza do metal, a elasticidade do material, também do sólido, é uma propriedade do sólido, né? Por quê? Ele pode deformar com a pressão quando puxado e pode voltar ao seu estado natural quando essa pressão deixar de ser aplicada. Então, nós temos aqui materiais como a borracha, tem propriedade elástica. Por causa disso, ela é utilizada em pneus, né? Em correias, tapetes, luvas, entre outros objetos. Alguns sólidos, como certos metais, podem ser moldados formando fios. Essa propriedade recebe o nome de ductibilidade, né? Então, onde eles podem ser, né, moldados e gerados, né? Eles são moldados e podem ser, né, transformados em fios, né? Moldados formando fios. Então, é chamado de ductibilidade. Além do cobre, outros metais são utilizados para fazer fios elétricos, né? Então, nós vimos aqui, ó, fios de cobre. Nós vamos fazer a atividade, né? Vamos começar a fazer essa atividade. Vocês têm essa atividade no PET, vamos fazer a leitura, ó. Samuel sabe que não devemos descartar o óleo de cozinha usado diretamente no ambiente, pois ele pode contaminar o solo e a água. Por isso, ele sempre guarda o óleo usado em um recipiente para posteriormente descartá-los em coletores especiais. Um dia, ao despejar o óleo no recipiente, Samuel percebeu que o óleo escorria mais lentamente
né, do recipiente do que a água. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos, siga as setas e descubra a propriedade dos líquidos que faz com que eles escorram lentamente. Então, primeira letra, V, aí você vai seguindo. Na letra B, pesquise um líquido que escorre mais lentamente do que o óleo de cozinha e comente com seus colegas. Então, você vai pesquisar e vai escrever aqui. Verifique se os adultos da sua residência descartam o óleo de cozinha usado de forma correta. Caso não o faça, o que você pode fazer? Então, você vai ver se eles dão o determinado, né? Se descartam de forma correta ou se não fizer isso, se jogar direto no ambiente, o que você pode fazer para conscientizar, para mudar isso. 2. Assinale com um X os estados físicos da mistura indicadas a temperatura ambiente. Então, você pode assinar um X, né, assinar com um X os estados físicos das misturas indicadas a temperatura ambiente. Então, nós vamos estar fazendo suco de laranja com gelo, né? Então, a gente vai ver. Ele pode estar, qual estado que ele está, se está o suco de laranja, né? E o gelo dentro. Então, nós podemos ver que a gente vai marcar aqui, deixa eu só fazer essa primeira para a gente ter aqui uma noção. A gente tem sólido, sim, né? Claro, vou fazer um X aqui, fazer só um meu X nesse, pronto. Vamos marcar assim, não tá aparecendo bem um X, né, gente? Porque esse meu mouse aqui, ele é meio complicado. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Deixa eu fazer um X mais. Isso, mais parecendo com um X, né, gente? Porque aquele dali, não, o primeiro não estava aparecendo um X. Tem aqui mais uma perna. Vou deixar assim mesmo. Então, é só para vocês verem como que vocês vão marcar. Então, a gente vai marcar, tem líquido? Sim, o suco tá líquido, mas tem gelo dentro, então tem sólido, tem os dois. O granito, você vai marcar o quê? Ele tem líquido? Se não, vou marcar só a parte sólida. Água com gás, né? Então, água com gás. Nós vamos fazer o quê? Ele está também no líquido e no gasoso. Bronze, né? Então, vamos ver quando ele vai estar somente na parte aqui, o bronze no sólido. Leite com cereais, então vai ter o líquido do leite e o sólido dos cereais. Vamos para número 2. Larissa se distraiu enquanto enchia um balão de borracha e ele estourou. É possível afirmar que enquanto Larissa enchia o balão, o ar ocupava todo o espaço, o seu interior? Então, a gente pode dizer sim, claro que sim, né? Enquanto ela enchia, né, o ar ocupava todo o espaço, né? Então, nós vamos dizer sim, porque o ar é um gás e ele não tem forma definida, né? Então, ele ocupava, ela não viu, mas ele ocupava todo o espaço, né? Ocupando todo o interior do balão. Então, sim, vamos colocar sim, o ar é um gás e não tem forma definida, né? Depois que o balão estourou, para onde foi o ar que estava em seu interior? Então, o ar foi para onde, né? Ele se espalhou pelo ambiente. Considerando as propriedades dos materiais sólidos que você estudou nesta unidade, qual delas está associada ao fato de que o formato do balão aumentou enquanto Larissa enchia? Marque com um X na resposta adequada. Então, nós temos ductibilidade, né, que é os materiais que permitem ser moldados, né, formando outros. Elastibilidade, né, que são esticados quando exerce uma pressão sobre ele. E dureza, né, quando não são fáceis de ser riscados por outros objetos. Então, você vai marcar com X uma dessas alternativas. Certo? A nossa aula termina por aqui, o nosso PET 6. Um beijo e até o nosso próximo encontro.